Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Lucas 10, do versículo 25 ao versículo 37. Lucas, capítulo 10, versículo do 25 ao 37. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. E como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Algumas versões dizem, teve íntima compaixão. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Essa era a pergunta de Jesus para responder: quem era o meu próximo? E o homem respondeu, o doutor da lei: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhes disse: vá e faça o mesmo. Gostaria de orar com você. Pai, eu te louvo e te engrandeço, Senhor, por esse dia, por esta mensagem, por esta nova série que estamos iniciando, Pai. E Deus, coloca a minha vida à disposição, Senhor, para o Senhor fazer o que o Senhor quer, ó Deus, para o Senhor falar, ó Deus, como o Senhor quer falar com a tua igreja. Em nome de Jesus, Deus, que possamos estar com os corações abertos para receber aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. É assim que oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, hoje nós damos início à série Vida com Jesus. Acho que não está telão. Hoje iniciamos a série Vida com Jesus. E o que é a série Vida com Jesus? Vão ser 21 dias, no qual falaremos sobre algumas parábolas de Jesus. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre essa parábola do bom samaritano. Essa parábola em especial, ela me chamou muita atenção, porque Jesus, por exemplo, quando ele usava parábolas, quando ele fala, por exemplo, dos talentos, uma parábola que não é qualquer pessoa que entende. Quando ele fala outras parábolas, por exemplo, do semeador, não é todas as pessoas que entendem. Então é uma parábola que você precisa entender e aplicar para a sua vida. Mas a parábola do bom samaritano, ela já é uma parábola prática. Ela em si só, por si só, ela já tem uma lição prática. Então ela é tão simples que até uma criança, ela consegue ler e entender essa parábola, mas ao mesmo tempo ela é tão profunda, ela é tão rica na mensagem que o Senhor quer nos passar, que se a gente não ler, se a gente não olhar com cuidado, a gente deixa passar despercebido muitos detalhes. E é por isso que eu gostaria de refletir nessa parábola com você, nesta noite. Amém? E aqui, então, nós temos 4 personagens nessa parábola. Fala do viajante, que veio se tornar vítima. Então, um homem estava descendo, um viajante, estava descendo sentido Jericó, e aí ele foi pego por ladrões. Fala do ladrão, que é aquela pessoa que está à espreita, aquela pessoa que está maquinando o mal, aquela pessoa que é oportunista. E ele fala de mais um tipo de pessoa, que são os religiosos que desceu, que foram o sacerdote e o levita. E o sacerdote viu aquele homem, mas ele cortou volta. Então o sacerdote representa aqui aquela pessoa que
em detrimento daquele homem que está machucado, que está precisando de ajuda, ele prefere valer as suas regras de fé. Né? Ele deixa de lado o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, em função das suas regras. E eu falo em função das suas regras, é importante a gente entender que o sacerdote naquela época, ele tinha uma obrigação, ele tinha algumas leis, e uma das leis falava que ele não poderia tocar em cadáver. Então, às vezes, aquele sacerdote ali, até por medo, né, ele deixa passar, ele deixa de ajudar aquele homem. Mas então, nós temos um quarto personagem, que é o samaritano, que aqui eles deram o nome de bom samaritano, não que os outros samaritanos sejam ruins, mas é que ele demonstrou de bondade, né, ele demonstrou o amor. E esse homem, então, ele se achega e ele ajuda aquele viajante que estava precisando. Diante dessa análise desses personagens, desses 4 personagens, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, mas não precisa responder. É uma pergunta para você refletir. Se você fosse o viajante, pense bem, se você fosse o viajante, com qual desses 3 personagens você gostaria de se encontrar, você encontrar no seu caminho? Qual desses personagens você queria seguir a sua caminhada? Com o ladrão, com o religioso ou com o bom samaritano? Dá um minutinho para você refletir. A sua resposta sobre isso vai determinar o tipo de pessoa que você precisa ser para o seu próximo. Isso é muito importante porque existe um mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo como a ti mesmo é exatamente isso, de forma prática eu devo ser para você o que eu gostaria que você fosse para mim. Então essa é a mensagem que nós temos já de início para esse texto. E Jesus, ele é o bom samaritano. Nessa parábola, o bom samaritano, ele representa a figura de Jesus. Né? Jesus que veio, desceu para essa terra e nos encontrou no caminho, jogado, largado. Né? Parece que fomos atropelados pelo pecado. E Jesus, ele vem para nos resgatar. Jesus, ele vem ao nosso encontro para nos curar as nossas feridas. E ele vem para levar-nos para um lugar seguro. Jesus representa a figura do bom samaritano. E cabe a nós, irmãos, cabe a nós seguirmos o exemplo de Jesus. Essa palavra, como eu disse, essa parábola, ela é bem prática. E por isso eu gostaria de refletir com você bem rapidamente sobre algumas atitudes que podemos ver na vida do bom samaritano e que vemos também na vida de Jesus. E eu tenho certeza que se nós ouvirmos essa mensagem, se nós colocarmos em prática essas atitudes, nós elevaremos o nível do nosso relacionamento. Amém? A primeira atitude que eu vejo nesse bom samaritano é a atitude da empatia e da compaixão. O verso 33 de Lucas 10 vai dizer assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aqui eu estou usando a versão Almeida, que é para facilitar o nosso entendimento, ok? Então, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E eu fiz questão de colocar empatia ao lado de compaixão, porque eu vejo que uma atitude, ela complementa a outra. Como assim? A empatia é aquilo que faz com que nós olhemos para o problema do outro com os olhos do outro. A empatia faz com que calcemos o sapato do outro para ver onde que aperta. A empatia é aquilo que faz a gente sentir a dor do outro. A compaixão, por vez, é aquela que nos leva, que ativa em nós aquele senso de reação. Eu preciso fazer alguma coisa. Jesus, ele era movido por compaixão, mas Jesus também era movido por empatia. Nós vemos nós vemos no texto que fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Na morte e ressurreição de Lázaro, Jesus, ele fica sabendo antes de Lázaro morrer, né? Chega um aviso para ele que Lázaro já está muito doente e já está praticamente morrendo. E aí ele pede para os discípulos: não, vamos esperar, porque isso é para a glória de Deus.
Então, depois de alguns dias, passado 4 dias que Lázaro estava morto, Jesus chega lá. Veja que Jesus já sabia que Lázaro seria ressuscitado. Ele poderia chegar lá com o peito estufado, né? Calma, Maria, o pai está on, né? Cheguei para resolver seu problema. Não, Jesus chega, Jesus escuta Marta, e Marta reclama para ele: Senhor, mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus acalma ela, vai falar com Maria, Maria a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Jesus pede para mostrar onde que Lázaro foi enterrado. E aí eles levam Jesus até o túmulo. E quando Jesus vê, ele, movido de empatia, ele chora. A Bíblia fala, Jesus chorou. Né? Existem até alguns estudiosos que falam, não, mas Jesus chorou por causa da incredulidade do povo. Mas eu prefiro acreditar que ele chorou por empatia àquela família. Ele entendeu a dor daquela família, porque ele estava próximo, porque ele estava perto. E é a empatia que falta para a gente hoje. Então, movido de empatia, Jesus, ele vai lá e chora no túmulo de Lázaro. E movido por compaixão, então vem aquele sentimento de reação, eu preciso reagir a isso. Jesus, então, ele vai e ressuscita Lázaro. Então, nós vemos que a empatia e a compaixão, elas andam lado a lado. E foi isso que o bom samaritano fez. Ele descendo pela estrada, igual o sacerdote, igual o levita. A diferença é que o sacerdote e o levita, quando viram o homem jogado no chão, cortaram volta. O samaritano não. Ele falou, preciso ajudar. Então, movido por empatia, ele fala isso. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Não é possível a gente ter empatia, a gente gerar essa empatia, se a gente não tiver intimidade, se a gente não tiver contato. Por isso é importante a gente estar próximo. Por isso é importante a gente andar juntos. Não tem como eu ter empatia de algo que eu não estou sentindo. Talvez nós tenhamos até uma noção da guerra, o que está acontecendo lá. Mas eu tenho certeza que você não chora do mesmo jeito que uma família que mora na Ucrânia chora. Porque eu não choro assim também. Por quê? Porque nós não sentimos a dor. Nós não temos um parente lá. Então eu vejo que falta em nossas vidas é a empatia. E é a compaixão. Então esse homem fala assim que ele chegou perto, ele chegou próximo. A importância de estar junto. E aí, isso não está escrito, mas eu imagino, porque fala que então, esse homem, ele tinha um animal, que depois ele usa para carregar esse homem doente. Então eu acredito que era um cavalo, e ele desce do cavalo para ajudar esse homem. E esse descer do cavalo, irmãos, tem um significado muito forte. O que é descer do cavalo? Descer do cavalo é descer do nosso orgulho. Descer do cavalo é descer da nossa classe social, é descer do nosso status quo, é descer da nossa condição financeira, sabendo que eu preciso descer do cavalo para ajudar aquele homem. E não foi o que Jesus fez? Olha o que fala em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o nosso maior exemplo de empatia, Jesus é o nosso maior exemplo de compaixão, Jesus é o nosso maior exemplo sobre o que é deixar a sua posição para ajudar o menos favorecido. Eu quero te dizer que você foi chamado, você foi escolhido por Deus para ajudar os menos favorecidos. E às vezes nós estamos na condição também de ser ajudado. E é o que vamos falar agora sobre o cuidado. No versículo 10, do capítulo 10, versículo 34, vai dizer assim: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. É nítido, irmãos, o compromisso desse samaritano em deixar de lado o seu próprio compromisso para assumir um compromisso com um homem que até então era desconhecido. O menos provável
era o samaritano de ajudar naquela situação. Mas ele se deixa de lado o seu compromisso e assume a dor do outro. Movido por empatia, movido por compaixão, ele vai, desce do cavalo, pega os recursos que ele tem no momento e ajuda aquele homem. E aí nós temos dois elementos que fala aqui a palavra, que é o vinho e o azeite, ou o vinho e o óleo. E eu gostaria de me aprofundar um pouco nesses dois elementos, porque não é em vão que eles estão citados aqui. O vinho naquela época ele servia como um desinfetante natural, né? Então ele era passado nas feridas para tirar a infecção, para matar os micro-organismos ali que não deveriam estar ali. E ele também era usado como analgésico. E é interessante que em Tito 3,5 vai falar assim: ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Derramar o vinho sobre a ferida aqui, meu irmão, significa anunciar o perdão de Deus. Derramar o vinho significa anunciar a salvação de Deus. O perdão de Deus é o remédio que os doentes precisam. O perdão de Deus, ele nos liberta da culpa do pecado. O perdão de Deus é que nos resgata desse mundo de trevas. Então nós, como servos de Deus, como mensageiros de Deus, nós precisamos sempre ter esse vinho, que é anunciar a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. E ele também fala sobre o azeite, e fala que ele derramou o azeite. E o azeite, ele já tinha naquela época, né, alguns tipos de azeite, por exemplo, o bálsamo, ele já tinha propriedades de cura natural, ele já tinha propriedades medicinais. Então ele era derramado sobre a ferida, também para ajudar no tratamento. E o azeite aqui, ele simboliza a unção que é derramado sobre a sua vida. Deus derramou uma unção sobre você, que não é para ficar com você. Ele derramou uma unção para você, que é para te preparar, para te capacitar, para você fazer a obra dele, amém? E em Eclesiastes 9,8 vai dizer assim: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nós precisamos buscar essa unção, nós precisamos constantemente buscar esse renovo, buscar ser cheio da unção de Deus. Sempre que Deus, irmão, colocar alguém no seu caminho, sempre que Deus preparar uma situação dessa, onde só está você e uma pessoa precisando de ajuda, pode ter certeza que Ele já derramou sobre você o óleo e o vinho, que você já está com o óleo e o vinho. Então não se acanhe, busque a ousadia de ajudar. E aqui tem um detalhe importante, porque aquele homem pergunta: Senhor, mas quem é meu próximo? O doutor da lei pergunta: quem é meu próximo? E quando nós lemos o desfecho dessa história, nós entendemos que o próximo não é somente o meu vizinho, que o próximo não é somente o meu parente, o próximo é todo aquele que aparece na minha frente precisando de ajuda, todo aquele que Deus coloca estrategicamente para ser ajudado. Então esse é o meu próximo, independente da sua crença, independente da sua raça, independente da sua classe social, o meu próximo é sempre aquele que o Senhor colocou para ser ajudado. Se nós tivermos o discernimento do Espírito Santo, nós teremos certeza e convicção e falaremos: aquele é meu próximo, ele precisa de ajuda. Amém? E aí eu queria fazer um parêntese aqui, porque às vezes nós estamos na condição, como eu já falei no início desse sermão, das pessoas que estão precisando de ajuda. Nós estamos na condição daquele viajante que se tornou vítima do processo. Então se você, meu irmão, está passando por um momento, porque eu confesso que todos nós, ou já passamos, ou estamos passando, ou iremos passar, por momentos, por situações difíceis na nossa vida. Se você está passando por isso, eu queria te trazer hoje uma palavra de esperança. Eu queria dizer para você ficar tranquilo, porque o bom samaritano, ele está a caminho. O bom samaritano, ele já te enxergou, e ele está vindo para derramar óleo, para derramar vinho sobre a sua vida. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei que situação você, de repente, está vivendo com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, ou de repente no trabalho. Eu sei que o bom samaritano, ele sabe do que você precisa, e ele está vindo para curar suas feridas, ele está vindo para te levar para um lugar seguro, e para te trazer a salvação, amém? Creia nisso, irmãos, porque realmente Deus, ele cuida de nós. Hoje, enquanto eu estava meditando nessa passagem, Deus, ele me trouxe
na memória aquele texto que fala sobre você não se preocupar. E o Espírito Santo falou muito comigo no momento do louvor, quando eles fizeram aquele último hino, que fala que, agora me fugiu a cabeça, mas que fala que Deus está cuidando, né? Fugiu a letra totalmente agora, irmãos. Mas o último hino que escutamos fala que Deus cuida de nós, Deus está cuidando da gente. E ele me trouxe na mente aquela passagem que fala, para não nos preocuparmos com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir. Ele fala, vejam os corvos, né? Vejam os pássaros, eles não se preocupam e o Senhor alimenta eles. Vejam os lírios, né? Eles também não tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Eu entendo, irmãos, que os corvos, naquela época, era como se fosse um urubu. Quem aqui quer ter um urubu de estimação? Ninguém. Os corvos vamos falar que era um dos animais mais rejeitados, mais desprezados do mundo. O lírio, né, aquele matinho, não serve para nada, a não ser para embelezar ali. Então eu vejo nessa passagem que se Deus, Ele pega as coisas mais desprezíveis desse mundo e Ele cuida, imagine você, que é a imagem, que é a semelhança dEle. Então, se você tem ainda essa incerteza de que Deus cuida de você, ou se você está se sentindo órfão, se você está se sentindo abandonado no processo, saiba que você tem um Pai que cuida de você, que não te abandona. Amém? E no final nós vamos ter um momento de oração, vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus. E a terceira atitude que eu vejo desse homem é a questão da mordomia. Fala assim o texto, em Lucas 10, 34 e 35. E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. É interessante esse texto, e eu gosto sempre de, quando você vai lendo muitas vezes a parábola, a mensagem, você começa a quase que projetar um filme na sua cabeça do que está acontecendo. Então, quando nós pensamos que esse homem ele estava viajando, né, vinha o viajante descendo, que foi roubado, mas o samaritano ele estava viajando também, ele estava passando por uma viagem. Eu imagino aquele homem sentado num cavalo, cheio de bagagem, e que não cabia mais nada em cima dele. E aí, de repente, esse homem se vê numa situação onde um outro homem está ferido e ele precisa ajudar. A imagem que eu vejo aqui quando fala que ele colocou sobre o seu cavalo, não é que ele colocou junto com ele, não, ele deu o lugar dele, para que aquele homem que estava ferido, ele fosse no cavalo, por não conseguir andar, e ele continuou o seu percurso a pé, puxando o cavalo. É claro que isso é uma imaginação minha, mas nós podemos verificar o quão é importante essa questão da mordomia, o quão é importante e é rico esse detalhe onde esse homem, ele cede o seu lugar de conforto, ele cede o seu lugar ali de tranquilidade em função do próximo que está precisando mais do que ele. O princípio da mordomia, ele tem como ponto de partida reconhecer que tudo é de Deus, todas as coisas são de Deus, então todos os meus talentos, todos os meus dons, todas as minhas habilidades, todos os meus recursos financeiros e materiais são de Deus. Nós somos apenas mordomos, nós somos apenas administradores disso. Um exemplo, né, e aqui não estou falando que isso é uma regra, mas um exemplo, se dou 10% de dízimo, né, o que é o habitual, o fato de eu dar esses 10% de dízimo não significa que os outros 90% eu posso usar da forma como eu quiser. Eu não posso tratar o dízimo como uma dívida, como algo que eu fiz a minha parte. A nossa parte não é da 10%, a nossa parte é administrar tudo que temos, tudo que Deus confiou a nós. Porque se temos, irmãos, é porque Deus confiou a nós, e se Ele confiou a nós, é porque Ele tem um propósito. Se Ele mesmo disse, não ajunteis riqueza no céu e na terra, então Ele tem um propósito para esse recurso que você tem, para esse talento que você tem, para essa habilidade que você tem. E aqui eu não estou dizendo que você não pode ter um carro bom, aqui eu não estou dizendo que você não pode ter uma casa boa, claro que você pode, Deus te deu, e você tem que saber aproveitar isso, mas você não pode deixar que isso seja dono da sua vida.
Você não pode deixar que isso controle a sua vida. A partir do momento que esse bem, ele passa a controlar a minha vida, eu já não vejo como uma obra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então o princípio da mordomia aqui, que esse samaritano exerce, é sensacional. Ele pega então o seu lugar de conforto, cede para esse homem, leva até a estalagem era a hospedaria, como se fosse um hotel no meio do trajeto entre as cidades, e deixa ele lá e fala, olha, cuida dele. E deu um dinheiro, deu um recurso que ele tinha, e falou, toda a despesa que ele tiver com relação ao tratamento, a hora que eu voltar, eu pago. Eu quero te dizer que Deus te escolheu para ser um dispenseiro da justiça dele para os menos favorecidos. Nós estamos em posição de levar o amor de Deus, de levar essa justiça de Deus. E como que nós levamos isso? É através daquilo que Deus nos deu. Então Deus, Ele não fez de nós lagoa. Eu já falei isso aqui uma vez. Deus não fez você como uma lagoa. A lagoa, ela represa tudo. Tudo que cai fica ali. Não, Deus, Ele te fez como um rio de águas correntes, para que onde essa água, esse rio passar, ele leve vida, ele leve justiça, ele leve esperança para quem precisa. Então tenha isso em mente, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que se nós colocarmos esses princípios, se nós colocarmos esses valores em prática, irmãos, o nosso nível de relacionamento, ele será elevado aos padrões de Jesus. Amém?